Goldie Hawn, a queridinha da América, vencedora do Oscar e rainha dos filmes que inspiram bons sentimentos. Mas, por trás das risadas, havia uma mulher em busca de algo real. Ela teve 2 casamentos fracassados, enfrentou decepções amorosas e, mesmo assim, seguiu em frente com o mesmo brilho nos olhos. Mas agora, aos 79 anos, Goldie se abre como nunca antes sobre um homem. O único, segundo ela, que realmente a enxergou. O único que conseguiu fazê-la se sentir assim. E não é quem muitos esperavam. Junte-se a nós enquanto exploramos sua vida pessoal e mergulhamos na história de amor que dura décadas. Nascida para brilhar. Goldie Hawn nasceu em Washington, D.C. Sua mãe Laura administrava uma joalheria em uma escola de dança. Seu pai Edward Hahn era músico e maestro. Ele tinha ascendência alemã e inglesa e era descendente de Edward Rutledge, o homem mais jovem a assinar a Declaração de Independência. Sua mãe era de uma família judia que havia imigrado da Hungria. Goldie cresceu em uma família judia em Tacoma Park, Maryland. Ela tinha uma irmã chamada Patty. As meninas não sabiam que já haviam tido um irmão, Edward Jr., que morreu ainda bebê antes do nascimento de Patty. Goldie começou a dançar com apenas 3 anos de idade. Ela fez aulas de balé e sapateado e tinha um talento natural para se apresentar. Aos 10 anos, ela dançou no quebra-nozes com a bailarina Rosie de Monte Carlo. Isso foi apenas o começo. Em 1964, Goldie já havia atuado em Romeu e Julieta e dirigia sua própria escola de balé. Nessa época, ela havia abandonado a faculdade onde estudava artes cênicas. Sua estreia profissional como bailarina aconteceu em Canaan, no pavilhão do Texas da Feira Mundial de Nova York. Logo depois, ela trabalhou como dançarina go-go em clubes de Nova York e Nova Jersey. Mas não demorou muito para que Hollywood a notasse. Sua grande chance. Goldie teve sua grande oportunidade na TV em 1968 com Rowan e Martin. Seu riso contagiante, piadas bobas e sorriso radiante a tornaram uma das favoritas do público. Ela rapidamente se tornou um dos rostos mais queridos da televisão. Naquele mesmo ano, ela conseguiu um pequeno papel no filme, a única e verdadeira banda familiar original. Mas foi seu papel em Flor de Cacto, 1969, que mudou tudo. Ela ganhou um Oscar e um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. Goldie não era apenas um rostinho engraçado, ela era um talento de verdade. Ela continuou a brilhar em grandes filmes como Há uma Garota na Minha Sopa, As Borboletas São Livres, Louca Escapada, Shampoo, Jogo Sujo, Parece que é Tempos Velhos e Recruta Benjamin. Aliás, Recruta Benjamin lhe rendeu outra indicação ao Oscar, desta vez de melhor atriz. Nos anos seguintes, Goldie continuou aparecendo em um sucesso atrás do outro. De Um Salto para a Felicidade, a AAC A Morte Lhe Cai Bem. Passando por O Clube das Desquitadas e até mesmo Crônicas de Natal, ela provou que conseguia fazer o público rir por gerações. Mas embora sua carreira parecesse perfeita por fora, sua vida pessoal era bem mais complicada. O primeiro amor que não durou. Antes da fama bater à sua porta, Goldie teve alguns relacionamentos amorosos. Um de seus namorados foi o ator Mark Goddard. Ela também namorou um cantor chamado Spyro Vendouros, mas seu primeiro grande amor foi com Gus Trounus. Gus era dançarino e ator, tendo participado do musical West Side Story. Goldie o conheceu no final da década de 1960, quando ambos trabalhavam como artistas. Ela chegou a dizer que quis se casar com ele no instante em que o conheceu. Eles se casaram no Havaí em maio de 1969. Mas as coisas começaram a mudar quando a carreira de Gold decolou. Gus teve dificuldades para encontrar trabalho. Suas vidas estavam seguindo rumos diferentes. Goldie era agora uma estrela em ascensão em Hollywood e Gus se sentia deixado para trás.
Aos poucos, a distância entre eles aumentou. Eles se separaram em 1973. Goldie só entrou com o pedido de divórcio na véspera de Ano Novo de 1975. Nessa altura já tinha conhecido alguém e estava noiva novamente. O divórcio de Gus foi finalizado em junho de 1976 e apenas algumas semanas depois, ela casou-se novamente. Uma segunda chance acaba por trazer mais sofrimento. O segundo marido de Goldie foi o músico e ator Bill Hudson, da banda Hudson Brothers. Eles se conheceram em um voo de primeira classe de Nova York para Los Angeles. A conexão entre eles foi imediata. Casaram-se em 3 de julho de 1976, na cidade natal de Goldie. Tiveram 2 filhos, Oliver e Kate. Ambos se tornariam atores de sucesso, mas o casamento não durou. Em 1980, Bill entrou com o pedido de divórcio. Mais tarde, ele revelou que já tinha dúvidas desde o início. No dia do casamento, ele disse que se sentia o homem mais sortudo do mundo. Mas então Goldie se inclinou e perguntou: "Tem certeza de que fizemos a coisa certa?" Aquele momento ficou marcado para ele. Segundo Bill, ele estava totalmente comprometido e pronto para formar uma família, mas afirmou que Goldie não compartilhava da mesma opinião. Ele disse que ela queria mais liberdade e não acreditava em um casamento tradicional como ele. Depois do divórcio, as coisas pioraram ainda mais. Bill e Goldie discordavam em muitas coisas, principalmente quando o assunto era a criação dos filhos. Bill disse que se sentia excluído da vida dos filhos. Ao longo dos anos, os 2 ex-maridos de Goldie compartilharam suas opiniões e muitas delas não foram nada gentis. Gus Trashona disse que Goldie mudou depois de ficar famosa. Ele acreditava que o sucesso a afastou do casamento. Ele também afirmou que ela começou a passar tempo com grandes estrelas, como Barbara Streisand e Jack Nicholson, e que seu comportamento se tornou descontrolado e estranho. Bill Hudson, por outro lado, também não poupou críticas. Ele disse que Goldie tentava projetar uma imagem de boa moça para o público, mas na realidade era manipuladora cruel e egoísta. Ele também discordava da maneira como ela descrevia o relacionamento deles. Embora desejasse uma família unida e forte, sentia que ela não compartilhava dessa visão. Discordava veementemente da ideia dela de que tinham um casamento aberto. Para ele, isso nunca foi algo com que concordasse. A maior dor de Bill parecia vir da sensação de ter perdido seus filhos. Ele ficou profundamente magoado por não ter conseguido ser o tipo de pai que esperava ser. As feridas daquela época o acompanharam por anos. Goldie Hawn pode ter sido a queridinha de Hollywood nas telas, mas fora delas ela passou por decepções amorosas, decepções e sofrimento emocional. Ela teve 2 casamentos que terminaram mal e ambos os ex-maridos compartilharam a amargura que carregaram muito tempo depois da assinatura dos papéis do divórcio. E, no entanto, apesar de todas as críticas e lutas pessoais, Goldie encontrou uma maneira de seguir em frente. Ela criou seus filhos. Ela retribuiu através de sua fundação. E, eventualmente, ela abriu seu coração novamente. O primeiro encontro de Goldie Hawn e Kurt Russell. Goldie Hawn e Kurt Russell se conheceram em 1966. Eles estavam filmando o único e inigualável Genuine Original Family Band. Na época, Goldie tinha 21 anos e Kurt apenas 16. Apesar da diferença de idade, Goldie se lembra de ter gostado dele imediatamente. "Achei-o adorável", disse ela em 2012. Mas nada aconteceu naquela época. Ambos eram jovens e nenhum dos 2 queria namorar outros atores. Então o primeiro encontro se tornou apenas uma lembrança, uma doce lembrança, mas ainda assim apenas uma lembrança. O que nenhum dos 2 sabia era que, 17 anos depois, aquela lembrança voltaria à tona. E dessa vez mudaria tudo. Em 1983, Goldie e Kurt se reencontraram. Foi durante o teste de Kurt para o filme Swing Shift. Foi aí que tudo mudou. Kurt havia saído na noite anterior e estava se sentindo mal. Ele estava de ressaca e nervoso.
Quando Goldie entrou, ele soltou a primeira coisa que lhe veio à mente. Nossa, você tem um corpão! Ele disse. Poderia ter dado tudo errado, mas Goldie sorriu e disse muito obrigada. Aquele momento quebrou o gelo. Pouco tempo depois, eles tiveram o primeiro encontro e digamos que foi tudo menos comum. A noite deles começou no Playboy Club dançando ao som de swing. Mais tarde foram para uma casa que Goldie tinha acabado de comprar. Como ela ainda não tinha as chaves, eles tiveram que invadir. Isso mesmo. No primeiro encontro, eles invadiram a casa dela. Enquanto exploravam os cômodos vazios, acabaram no quarto imaginário. E então a coisa ficou séria. Mas antes que pudessem aproveitar o momento, a polícia apareceu. Tiveram que ir embora e continuar a noite em um hotel. Esse foi o nosso primeiro encontro. Kurt disse que foi muito divertido. Daquela noite agitada em diante, as coisas entre eles começaram a evoluir rapidamente e eles se apaixonaram de verdade. Quando as filmagens começaram no turno da noite, Goldie e Kurt puderam passar mais tempo juntos. Foi aí que os sentimentos se intensificaram. E Goldie disse que Kurt era muito bonito, mas o que realmente se destacou foi a honestidade dele. Ele não tinha nenhuma pretensão, compartilhou ela. Percebi imediatamente que ele não era mulherengo, mas o que mais tocou o coração dela foi a maneira como ele tratava seus filhos. Goldie já tinha 2 filhos, Oliver e Kate, de seu casamento anterior com Bill Hudson. Às vezes, ela os levava ao set de filmagem e observava como Kurt os tratava. O que realmente me impressionou foi quando vi meus filhos, disse ela. Ele era incrível com eles. Era tão natural. Não era mais apenas um romance, era algo mais forte, algo mais profundo. Eles não apenas namoravam. Construíram uma família. Em 1986, 3 anos depois de começarem a namorar Goldie e Kurt, tiveram um filho, Wyatt Russell. Ele se juntou à família composta por Oliver, Kate e Boston, filho de Kurt, de um casamento anterior. Eles nunca se casaram e nunca sentiram essa necessidade. Em 2021, Goldie publicou uma mensagem de aniversário para Kurt que dizia tudo. Não, nós nunca nos casamos, mas uma coisa que continua a crescer é o nosso amor. Ela o chamou de indomável, brilhante, adorável, infantil, perfeitamente irritante, um pai supremo e profundamente engraçado. Então ela acrescentou, não consigo imaginar minha vida sem você em nenhuma idade, Kurt Russell. Você é o cara certo e é todo meu. Ao longo dos anos, eles compartilharam não apenas uma casa, mas também a tela grande. Um de seus filmes mais queridos é Um Salto para a Infelicidade. Overboard, de 1987. Goldie interpretou uma Iris mimada que perde a memória. O personagem de Kurt a engana, fazendo-a acreditar que eles são casados. Foi engraçado, doce e cheio de química, assim como eles na vida real. Eles até assistiram ao filme juntos anos depois, em 2020, quando ele passou na TV de surpresa. Foi tão fabuloso como tudo começou, disse Goldie, sorrindo ao se lembrar. O amor deles não se limitava aos bastidores. Eles também compartilharam momentos no palco, momentos de Hollywood e memórias inesquecíveis. Em 1989, o casal subiu ao palco junto para apresentar um prêmio no Oscar. Lá, Goldie disse, nos encaixamos perfeitamente no tema da cerimônia, porque somos colegas de elenco, somos camaradas, éramos companheiros e somos um casal. Kurt olhou para ela e acrescentou, só tem uma coisa, nós não somos casados. A plateia riu e aplaudiu. Goldie sorriu e perguntou, isso é um pedido de casamento? Ele respondeu, olha, a gente conversa sobre isso mais tarde. E com uma piscadela, ela replicou, a gente conversa sobre isso mais tarde. Foi divertido, charmoso e genuíno, assim como o relacionamento deles. Em 1996, eles fizeram outra aparição pública.
Desta vez na estreia de O Clube das Desquitadas, The First Wives Club, filme de sucesso estrelado por Goldie ao lado de Diane Keaton e Bette Midler. Kurt estava ao seu lado orgulhoso e demonstrando apoio. Os filhos também estavam presentes, tornando o evento uma celebração familiar completa. Ao longo dos anos, Goldie e Kurt se tornaram avós de 7 netos. Eles mantiveram seu amor forte e seu vínculo inquebrável. Riram juntos, trabalharam juntos e enfrentaram a vida juntos. E mesmo sem nunca terem se casado, tinham algo ainda mais poderoso, uma verdadeira parceria acolhendo uma nova geração. Em 2003, Goldie Hawn compartilhou algo doce em uma entrevista. Ela disse que não tinha pressa, mas que adoraria ser avó. Seria muito divertido, disse ela às pessoas. Pouco tempo depois, sua filha Kate Hudson anunciou que estava grávida de seu primeiro filho. De todos os filhos da família Hawn, Russell, Kate foi a primeira a se tornar mãe. Em 8 de janeiro de 2004, Kate e seu então marido, Chris Robinson, deram as boas-vindas ao filho Ryder Russell Robinson. Kate tinha apenas 24 anos na época, mas sabia exatamente por que queria formar uma família jovem. Ela queria que seus filhos crescessem com seus pais por perto. Certa vez ela disse: "Quero ter filhos cedo o suficiente para realmente vivenciar a infância dos meus pais. Quero que meus pais possam ver meus filhos se formarem no ensino médio." E assim Goldie e Kurt se tornaram avós orgulhosos. Era o início de um novo capítulo em suas vidas. Mas momentos ainda mais inesquecíveis estavam por vir. Em 2006, o casal compareceu à estreia de Poseidon na Itália. Esse era o grande filme de Kurt na época e Goldie estava ao seu lado. No tapete vermelho, ele até lhe deu um beijo, algo que os fãs adoraram ver. O amor deles na vida real sempre transparecia, não importava onde estivessem. Avançando para 2016. Goldie completou 71 anos e comemorou em grande estilo. Ela fez sua festa de aniversário no Catch LA, um dos locais mais famosos de Hollywood. Ela entrou no local sorrindo com Kurt segurando um grande presente para ela. Mas não foi apenas uma noite de glamour. Havia também um presente muito pessoal esperando por ela em casa. A filha deles, Kate, publicou sobre isso online. Ela compartilhou uma foto da lareira que Kurt construiu na nova casa. "Meu tio assentou a pedra da lareira na nova casa deles", escreveu Kate. "E se vocês olharem com atenção, ele fez um coração grande representando a mamãe e eu diria que ele também. Com 4 coraçõezinhos representando nós, os filhos. Esse pequeno gesto demonstrou por meio de ações e não apenas palavras o quanto a família era amada." E por falar em momentos de orgulho, Goldie estava radiante na estreia de Guardiões da Galáxia, volume 2 em 2017. Kurt tinha um papel importante no filme e ela estava lá para apoiá-lo. "Sempre me orgulho dele", disse ela. Ela ainda não tinha visto o filme, mas só o fato de estar lá por Kurt já significava tudo. Mas o momento mais emocionante aconteceu apenas algumas semanas depois, lado a lado na Calçada da Fama. Em maio de 2017, Goldie Hawn e Kurt Russell foram homenageados com estrelas na Calçada da Fama de Hollywood. Foi um dia muito importante para eles. Não só estavam sendo celebrados por seu trabalho, mas também por sua amizade. A cerimônia acabou sendo um momento profundamente emocionante. Goldie contou mais tarde à revista People: "Foi uma verdadeira declaração de amor. Eu não esperava que ele dissesse aquelas coisas. Não fazia ideia de que ele seria tão lindo." Durante seu discurso, Kurt olhou para ela e disse algo que derreteu o coração de todos: "A você devo minha vida maravilhosa. Resumindo, Goldie, eu te adoro. Todas as estrelas do céu ou da avenida não se comparam a isso." Ele finalizou dizendo: "Não há ninguém com quem eu preferiria estar ao lado por tudo isso do que Goldie Hawn."
os dois se beijaram ao lado de suas estrelas. Foi um daqueles raros momentos de Hollywood que pareceram completamente reais. Mais tarde, naquele mesmo mês, Goldie falou sobre o motivo de seu relacionamento ter durado tanto tempo. Amor, gratidão, compaixão. Porque às vezes todo homem ou mulher enlouquece o parceiro. Ela disse que a conexão deles não era apenas sobre fama, era sobre a vida que construíram juntos, um passo de cada vez. Um relacionamento que continua firme e forte dentro e fora das telas. Em 2018, Goldie e Kurt voltaram a contracenar juntos. Desta vez, interpretaram o Papai e a Mamãe Noel em Crônicas de Natal na Netflix. Foi o primeiro filme que fizeram juntos desde Um Salto para a Felicidade. E os fãs ficaram encantados em vê-los novamente em cena. A participação de Goldie no primeiro filme foi pequena, mas adorável. O filho deles, Oliver, também apareceu no filme, tornando-o um projeto familiar. Quando Crônicas de Natal 2 foi lançado em 2020, Goldie tinha um papel muito maior. Ela assumiu o papel da Sra. Noel por completo, e o filme deu a ambos a chance de brilhar juntos novamente. Kurt explicou mais tarde por que eles não atuaram em mais filmes como um casal. Filmes com Goldie Hawn e filmes com Kurt Russell são coisas bem diferentes. Ele disse que só porque você mora com alguém, ama alguém e gosta de trabalhar junto, não significa que vocês devam fazer 10 ou 15 filmes juntos. Eles eram criteriosos em suas escolhas, mas quando decidiam trabalhar juntos, era sempre especial. Em outubro de 2018, outra alegria chegou à família. Kate deu à luz sua filha, Rani Rose. Foi um grande momento para Goldie e Kurt, que agora tinham mais netos para amar. Com o tempo, eles teriam 7 netos. Goldie e Kurt frequentemente compartilhavam fotos de sua família crescente nas redes sociais. Seja Ryder Bingham, Ronnie, Bodie Wilder Rio ou Buddy, cada criança era amada. E o amor entre Goldie e Kurt não diminuiu com o tempo. Em março de 2019, eles viajaram para o Havaí para o aniversário de 68 anos de Kurt. Goldie postou um vídeo adorável dos dois caminhando e rindo juntos. Mesmo depois de décadas juntos, eles ainda se divertiam como jovens apaixonados. Mais tarde, em dezembro de 2020, eles falaram mais sobre a vida a dois. Em uma entrevista à revista People, Goldie disse: "Você só precisa querer estar junto. Não acho que haja outra maneira a não ser fazer isso." E quando perguntada por que nunca se casaram, ela respondeu: "Honestamente, não se trata do casamento. Trata-se das pessoas no relacionamento e da vontade de permanecerem juntas. Se você quer, você pode ter." Ela acrescentou: "Você tem que abrir mão de algumas coisas, mas a alegria e a emoção de estar junto e tocar os dedos dos pés de alguém à noite é uma sensação realmente boa." Não se tratava apenas de romance. Tratava-se de conforto, compreensão e da simples alegria de estarem juntos. Em janeiro de 2021, eles até mesmo adicionaram um novo membro à família, um cachorrinho chamado Roy Hall Russell. Goldie compartilhou uma foto dela abraçando o cachorro. Foi apenas mais um momento que mostrou o carinho, o humor e a linda vida que construíram juntos. Um aniversário que diz tudo. O Dia dos Namorados é romântico para muitas pessoas, mas para Goldie Hawn e Kurt Russell é ainda mais significativo. Marca o início da vida deles juntos. Em 14 de fevereiro de 2022, Goldie publicou uma homenagem a Kurt celebrando 39 anos de amor. Aliás, muitos fãs perguntaram ao longo dos anos por que eles nunca se casaram. Afinal, ficar juntos por 4 décadas é raro ainda mais em Hollywood. Mas Goldie e Kurt tinham seus próprios motivos. Em março de 2023, durante uma entrevista à Variety, Kurt se abriu. Ele disse que quando começaram a namorar, as pessoas perguntavam constantemente: "Quando vocês vão se casar? Porque vocês ainda não se casaram?" Ele disse que ambos pensavam a mesma coisa. Por que alguém se importaria com isso?
Chegaram ao ponto de perguntar aos filhos o que eles achavam, e os filhos também não ligaram. Para Goldie e Kurt, isso foi o suficiente. Apenas alguns meses depois, em julho de 2023, Goldie acrescentou seus próprios pensamentos durante uma entrevista com Chris Wallace, da CNN. Ela disse que o divórcio foi um dos principais motivos pelos quais ela e Kurt nunca se casaram. "É sempre uma situação desagradável", disse ela. Em seguida perguntou: quantos divórcios realmente não custam dinheiro? Quantos divórcios não prejudicam as crianças? Ela disse algo impactante, algo que explicou perfeitamente o vínculo entre elas. "Gosto da ideia de poder acordar de manhã e tomar decisões todos os dias se eu quiser estar aqui." Na opinião dela, escolher ficar é mais forte do que estar legalmente unido. Trata-se de um compromisso real, não de papelada. Altos e baixos a portas fechadas. Em dezembro de 2023, o casal foi visto em Aspen, Colorado, em clima de romance durante férias na neve. Eles andavam de mãos dadas, trocavam beijos e aproveitavam para fazer compras e comprar roupas de inverno. Pareciam felizes, como sempre. Mas algumas semanas depois, Goldie compartilhou algo sério. Durante uma conversa no podcast de Kelly Reapa, ela revelou uma experiência aterrorizante. Sua casa em Los Angeles havia sido invadida não apenas uma, mas 2 vezes. Ela se lembrava claramente da primeira vez. Eles tinham saído para jantar e voltado para casa depois de apenas algumas horas. "Entrei no meu closet e simplesmente desabei", disse ela. "Os ladrões invadiram a casa pela varanda, entraram no quarto e arrombaram a porta do closet. Eles derrubaram completamente a minha porta, que é uma porta de segurança", explicou. "Levaram muitas das minhas coisas, se é que você me entende." Ela acreditava que os invasores eram muito habilidosos. Goldie pensou que tudo teria acabado ali. As chances de acontecer novamente pareciam baixas. Mas apenas 4 meses depois, ela ouviu um barulho alto enquanto estava sozinha em casa. "Ouvi um baque forte lá em cima", disse ela. A princípio pensou que fosse outra coisa, talvez um barulho alto lá fora, mas no dia seguinte descobriram que alguém havia tentado invadir novamente. Dessa vez, enquanto estava dentro de casa, Goldie admitiu que ficou abalada. Depois disso, Goldie e Kurt mudaram seu estilo de vida. Contrataram seguranças particulares para proteger a casa, principalmente quando Goldie estava sozinha. "Agora nunca fico sem um segurança", compartilhou ela. E por fim, tomaram uma decisão ainda maior. Mudaram-se de sua casa em Malibu para Palm Desert, a 2h30 do litoral. Foi uma grande mudança, especialmente porque eles moravam perto dos filhos há anos. Kate Hudson, a filha deles, agora mora na casa onde passou a infância e cresceu com os irmãos. Recentemente, ela contou a Howard Stern que era muito codependente de Goldie e profundamente apegada à família. "Nossa família é simplesmente maluca, no melhor sentido da palavra", Kate disse. "Cada um é tão diferente, mas todos querem aproveitar a vida. Há uma energia vital em nossa família, e isso é maravilhoso." Mesmo com todo o caos, o amor na casa de Han Russell permaneceu forte. Mas há uma pergunta que sempre surge, o que o tornou o escolhido. Em abril de 2024, Goldie contou uma história emocionante no podcast Conan O'Brien Needs a Friend, da SiriusXM. Ela compartilhou o momento em que percebeu que Kurt Russell era o homem certo para ela. Não era apenas sua aparência ou charme. Sim, ele era bonito. Sim, ele a fazia rir. Mas não era isso que mais importava. Não era apenas porque ele era bonito e todas essas coisas que nos atraem, disse ela. Era porque ele compartilhava com ela a minha devoção às crianças como prioridade número 1. Para Goldie, a família era tudo. E quando viu que Kurt compartilhava a mesma prioridade, tudo fez sentido. Ela sabia que ele não era apenas um parceiro. Era alguém com quem ela poderia construir uma vida. A família deles cresceu muito ao longo dos anos. Entre Kate Oliver Wyatt e os netos, sempre há amor e energia em sua casa. Mas quando se trata de conexão pessoal, Goldie já deixou isso bem claro. O bem também importa.
Em setembro de 2024, ela falou com o E! News e não se conteve. Você precisa ter coisas boas, disse ela. E explicou claramente. É algo que conecta vocês e cria um senso de pertencimento. Pessoas que têm relacionamentos saudáveis geralmente duram muito mais tempo. Ela acrescentou rindo. É preciso ser gentil um com o outro de vez em quando. Ela falou honestamente sobre como a monogamia pode ser difícil, especialmente em Hollywood. Você está no auge da sua vida. Você se sente atraído por outras pessoas potencialmente, disse ela. Mas isso não significa que você deva agir de acordo com esses sentimentos. Goldie disse que ela e Kurt conversam abertamente sobre essas coisas. Eles concordam. É normal se sentir atraído por outras pessoas, mas o que importa é o que você faz com esses sentimentos. Ela disse que o relacionamento deles tem elasticidade. Isso significa que ele se adapta, mas não se rompe. Ele se estica, mas permanece forte. Essa abertura, ela acredita, é um dos motivos pelos quais eles ainda estão juntos depois de todos esses anos. Ainda juntos, ainda apaixonados. Em 2025, Goldie e Kurt já estavam juntos há mais de 41 anos e não davam sinais de diminuir o ritmo. No dia 2 de março de 2025, eles compareceram juntos ao Oscar. Foi uma noite elegante, mas o amor deles continuava simples e genuíno. Goldie usava um vestido amarelo vibrante da Dolce & Gabbana. Ela estava deslumbrante. Kurt vestia um smoking preto clássico e estava orgulhosamente ao lado dela. Eles estavam sorrindo de mãos dadas, aproveitando mais um momento sob os holofotes. No evento, Goldie era uma das apresentadoras, mas o que realmente chamava a atenção era o jeito como eles se olhavam. Todos esses anos depois, a chama ainda estava acesa. Perguntaram a Kurt como ele se sentia em relação ao tempo que passaram juntos. Sua resposta foi doce e sincera como sempre. Eu simplesmente amo o fato de termos nos conhecido e ainda estarmos juntos. Ainda gostamos da nossa companhia. Eles enfrentaram altos e baixos. Criaram filhos, mudaram de casa, sobreviveram a Hollywood e até foram assaltados. Mas nada, nem mesmo o medo conseguiu abalar o laço que construíram. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. Não o casamento, não a tradição. Apenas escolher um ao outro todos os dias. Qual o seu momento favorito de Goldie Hawn e Kurt Russell, dentro ou fora das telas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais histórias incríveis da fascinante história de Hollywood.